primeiro dia de júri contra a mãe e a madrasta de Miguel dos Santos Rodrigues começou nesta quinta-feira. Elas vão responder pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, tortura e também ocultação de cadáver. Miguel dos Santos Rodrigues, de apenas 7 anos, foi morto em 2021 pela mãe Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues e a companheira Bruna Natiele Porto da Rosa. O motivo seria porque a criança atrapalhava o relacionamento delas. Segundo a polícia, o menino teria sido jogado em um rio de Imbé, na cidade onde a família morava. Porém, o corpo nunca foi encontrado. As rés estão presas preventivamente desde a época do crime. O primeiro dia de julgamento delas começou na manhã desta quinta-feira, no salão do júri do Fórum da Comarca de Tramandaí. A previsão é que o júri dure 2 dias. A primeira testemunha ouvida foi o delegado responsável pela investigação na época. Ele relembrou como o caso chegou à delegacia e também afirmou que nunca tinha visto tanta frieza em relação a uma mãe com um filho. Posso dizer que começou minha carreira quando eu entrei como estagiário no Ministério Público lá em 95. Fui no Ministério Público, tive os cargos, então fui estagiário, fui secretário de diligências, fui assessor jurídico, fui advogado criminalista, advoguei em tribunal do júri, sou delegado desde 2010. O interrogatório dela, eu me deparei com a pessoa mais fria da minha carreira. Eu me emocionei durante o interrogatório dela. Eu chorei. A frieza dessa mulher, como ela se falava em relação ao filho. Eu tenho 4 filhos. Como ela, a ausência total de sentimentos. Eu sentado aqui, ela nessa mais ou menos essa distância, doutor, ela preocupada com a temperatura do ar-condicionado, estava frio, estava calor. E eu, com a questão da criança, eu queria saber, porque a criança pode estar viva em algum lugar, a criança pode... Eu tenho chance de salvar essa criança. E no interrogatório a gente tem que deixar a pessoa falar. Se ela vai se manifestar, fala o que ela bem entende. Ela começa a me narrar. Insiste nessa história que o Miguel é fruto de um abuso, então namorado dela, com quem ela morou, e que as relações não eram consentidas, e que o Miguel tentava repetir isso com ela. O Miguel não era obediente. Ela admite que batia no Miguel, né, porque ele não obedecia, porque ele fazia traquinagens. Ela usava essa palavra, traquinagens. Por quê? Quais eram essas traquinagens? Um dos fatos mais graves para ela dizia que o Miguel era intolerante à lactose e ele não se alimentava de comidas, tipo assim, comia traquinas, bolacha traquinas. Aquilo era proibido para ele, né? E ela admite que mantinha ele trancado durante os castigos. Ele mantinha trancado no armário e foi me contando. Mantinha trancado, e foi me contando que primeiro morou numa entre aspas pousada, num apartamento em Santa Terezinha. Depois tinha recém se mudado, uns 15 dias, para esse apartamento no centro. Que ela não desejava ficar mais com o Miguel, que ela queria transferir a guarda do Miguel para a mãe dela, e que ela vinha batalhando por isso na Defensoria Pública, e que o Miguel não se comportava, que ele apanhava, que ela prendia ele no armário, prendia no posto de luz. Ainda em depoimento, o delegado afirmou que durante o interrogatório, Yasmin falou que tinha colocado o Miguel dentro de uma mala e jogado dentro do rio. Tudo para não se incomodar. Além disso, relatou o que a ré tinha pesquisado na internet. O que ela pesquisou, sim, antes de fazer o trajeto do Miguel, com o Miguel na mala até o rio, e depois também, e na manhã do dia seguinte, se impressões digitais apareciam no mar, na água salgada, porque o rio Tramandaí deságua no mar. Ela fez esse tipo de pesquisa, ela fez na segunda-feira, na internet. Com relação a batimentos cardíacos do Miguel, porque o Miguel tomou um laço dela e que talvez não respondesse mais. Então estava com os batimentos cardíacos, tipo assim, fracos. Enfim, isso ela pesquisou. As rés vão responder por homicídio triplamente qualificado, tortura e ocultação de cadáver.
As qualificadoras são motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Mais 8 testemunhas devem ser ouvidas ao longo desta quinta-feira. Os nomes não foram divulgados. O conselho de sentença é formado por 7 jurados, que vão definir se as réis vão ser inocentadas ou condenadas. Olha, durante todos esses meus anos de profissão, eu não costumo comentar notícias dos telejornais, mas não tem como se abster diante disso. Eu assisti grande parte do depoimento do delegado e eu posso dizer para vocês que é repugnante o que essa mãe teve coragem de fazer com essa criança, juntamente com a madrasta. Não dá para chamar de mãe, né, gente? Dá para chamar de monstro. Eu tenho filhos e tenho certeza que vocês em casa que têm, é inaceitável para a gente. O delegado mesmo falou, pessoas assim, elas não podem serem chamadas de seres humanos. Acho que não tem, pelo menos a meu ver, um monstro ainda pode ter até um pouco mais de bondade do que essas pessoas. Mas, enfim, a única coisa que a gente deseja é que realmente a justiça seja feita. Trazer o menino de volta, infelizmente, não vai ser possível, mas que as autoridades façam o máximo que puderem para manter essas criminosas na cadeia.